Sejam todos Boa, bem-vindos. Boa tarde, Catiane. Boa tarde, vocês que nos acompanham. boa Acompanhem aí mais tarde. uma live do Projeto Tecorra Maranelli. Nós estivemos aí durante alguns sábados no nosso Instagram e agora nós estamos migrando novamente para a nossa página do Facebook e no YouTube também. Então, você pode nos acompanhar. Sejam todos bem-vindos. Quem nos acompanha, lembre de deixar as suas contribuições, as suas perguntas. Nós estaremos aqui conversando com a Catiane nessa tarde, Catiane Oliveira. Vou falar um pouquinho sobre ela. Catiane, ela é formada em Direito pela Unigran e Letras pela UFGD. Ela é mestre em Fronteiras e Direitos Humanos pela UFGD, investigadora da Polícia Civil na Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados. Então, a Catiane tem uma caminhada aí, né, Catiane, um trabalho bacana no que se refere aí às mulheres indígenas, à violência, certo? Então, nessa tarde, nós estaremos conversando com a Catiane. Então, lembrem aí das suas contribuições, pessoal. Mais para frente, eu vou passando os recadinhos aqui. Catiane, seja muito bem-vinda. Obrigado por nos atender, por né, disponibilizar aí do seu tempo em conversar um pouquinho conosco, trazer um pouquinho da tua experiência, do teu conhecimento aqui nessa tarde. Eu vou Boa passar a tarde, eu palavra que para você. agradeço. Muito obrigada. Espero Isso aí, estar Catiane, nós vamos. contribuindo, passando conhecimento que seja importante para todo mundo. Bacana. Pessoal, lembrem de curtir a nossa live, de compartilhar, para que nós possamos compartilhar com os nossos amigos, né? Para que mais pessoas tenham acesso a essa temática tão importante que a Catiane vai trazer aqui nessa tarde para nós. Catiane, vou passar a palavra para você, vou estar interagindo um pouquinho também com os nossos internautas no decorrer aí da live. Nós já temos aqui a participação da Mari Inês Giacomelli Barbosa, ela é lá de Curitiba, é minha tia. Seja bem-vinda e obrigada aí pela contribuição de vocês. Catiane, é com você. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a tua experiência. Você é mestre, né? Em fronteiras de direitos humanos. Eu acredito que tem bastante conhecimento aí para compartilhar conosco. Sim, eu defendi minha dissertação de mestrado agora em fevereiro de 2020. E o Bacana. tema é políticas públicas. Vou falar o título bem certinho dela. Uhum. Políticas públicas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar indígena na região de fronteira. Efetivação dos direitos humanos das mulheres indígenas nas aldeias Bororó e Jaguapiru de Dourados. Da minha dissertação Bacana. de mestrado, e eu defendi agora em fevereiro sobre esse tema, né, que é a violência doméstica indígena, e como solução as políticas públicas na aldeia, para tentar Certo. diminuir as causas da violência doméstica indígena, porque a violência doméstica indígena não reflete a realidade que ela é registrada na delegacia da mulher, porque tem muitos casos que não chegam ao conhecimento da autoridade policial e não são registrados. Então, Eu acho que caiu o sinal dela, Dessa. Pode Caiu o sinal. Eu vou Uhum. falando um pouquinho aqui sobre o projeto Tecorra, então, nesse intervalinho, a Catiane já retorna aqui conosco. O projeto Tecorra Maranelli, ele está a cargo de 4 instituições, sendo ela o Núcleo Escolar Indígena, que é representado pela professora Teodora. Nós temos também a FAIND, a UFGD, representada pelo professor Neymar. Temos a Associação Beneficente Salvare, representada pelo pastor Valdomiro Cardoso, e temos a Missão Evangélica Kaiowá, a qual eu, Andressa, represento. No ano de 2019, nós tivemos aí algumas ações realizadas nas aldeias, com todo o apoio das escolas indígenas.
levando várias temáticas aí, né, com a prevenção do uso abusivo de drogas e álcool, que é o foco do projeto. E esse ano, 2020, nós precisamos aí nos readequar, certo, ao contexto, e estamos com as lives. As lives acontecem na segunda-feira com o pessoal das escolas indígenas, voltado para a temática indígena, escolar indígena, e no sábado nós trazemos aqui diversas temáticas aí para nós discutirmos e conversarmos um pouquinho. Então, nós estamos nessa tarde com a nossa convidada aqui, a Catiane Oliveira. Como eu já falei, ela é da Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados e vai trazer um pouquinho do conhecimento dela aqui para nós. Eu quero agradecer aí a presença do Rafael também, eu vi que entrou o comentário dele aí. Rafa, boa tarde, seja bem-vindo. O Rafa também nos dá um apoio aí no projeto, tem participado ativamente conosco, e vai estar também aqui em algumas lives aí com os nossos convidados. A Catiane teve um probleminha, caiu aqui a conexão dela, mas ela já retorna e vamos aguardar uns minutinhos enquanto ela tenta acessar novamente. Eu vou passar o recadinho aqui da segunda-feira. Na segunda-feira nós teremos a live aqui às 18 horas com a professora Alva Rosa e a professora Sirlene Martins. Elas estarão falando sobre as práticas pedagógicas diferenciadas em educação escolar indígena. Então, fiquem atentos, lembrem aí de curtir a nossa página para que você receba todas essas programações que nós temos aí pela frente, certo? A Catiane já me mandou um recadinho aqui, está tentando reconectar. Nós estamos aguardando um pouquinho. Ela já me mandou um recadinho aqui, daqui a pouquinho ela volta para o ar. Lembrem também que nós temos agora o nosso canal no YouTube também. Então, nos procurem lá, se inscrevam no canal para que vocês recebam aí as nossas notificações. Nos procurem também no Instagram. Nós temos também a nossa página no Tecorá Maranehi tem algumas fotos de ações que foram realizadas no ano de 2019, em parceria aí com algumas instituições, como a Anhanguera, que inclusive já estiveram conosco aqui em lives também. Vamos aguardar um pouquinho aqui a Catiane. Pessoal, vou falar para vocês também um pouquinho sobre o 5º Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, que acontecerá aí no dia 23 de outubro de 2020, né, de agora, em outubro. Então, fiquem ligados aí no Facebook, na página, né, e no YouTube, para que vocês recebam aí a notificação e acompanhem esse fórum nacional, certo? Vamos aguardar mais um pouquinho. A tecnologia
Opa, Ela chegou a voltou? entrar, mas caiu de novo. Ela vai tentar. Tá voltando. Tá voltando? Está voltando. Já tô colocando ela aqui já. Não sei o que Tá. aconteceu, desculpem. Eu tive que desligar meu celular, reiniciar, aí que voltou. Sabe o que Não aconteceu era isso comigo? internet, sei lá o que aconteceu. É, Que a mas internet tem. é uma plataforma nova aí que nós estamos nos adequando. Mas é Eu muito tava boa, né, falando e Cassiane? caiu a imagem, caiu Aham. tudo. Aí eu tava aparecendo, você não. Ah, tá. E eu não estava mais te vendo. Eu vou, pastor, você já vai nos colocar novamente? Vocês já estão ao vivo, tá ok? Então Ai, tá, ai. vamos continuar então. Vamos continuar, pessoal, né? Até estava comentando aqui, Catiane, eu falei que a tecnologia ela nos ajuda e muito, mas, né, nós temos também, às vezes acontecem alguns imprevistos aí. Então, vamos dar continuidade. Eu aproveitei para dar alguns recadinhos e vamos dar continuidade à nossa live com a Catiane. E, Catiane, eu vou passar para você a fala. Então tá, vamos iniciar de novo. Não sei até onde que o pessoal ouviu. Então, boa tarde todo mundo. Eu agradeço estar aqui. O tema que eu vou falar hoje é muito relevante. Eu sou formada em mestrado pela UFGD. O título da minha dissertação de mestrado, ele é longo, vou falar aqui, é Políticas Públicas para o Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar Indígena na Região de Fronteira, efetivação dos direitos humanos das mulheres indígenas nas aldeias Bororó e Jaguapiru de Dourados. Então, eu defendi essa dissertação de mestrado em fevereiro deste ano, e é bom que eu esteja aqui para divulgar, porque é um tema inédito. Eu quis falar sobre a violência doméstica presente nas nossas aldeias da Bororó e a Jaguapiru, e uma forma de solução, apresentar políticas públicas que podem ser efetivadas dentro da aldeia aqui em Dourados. E aí, isso que eu gostaria de abordar, algumas situações que são relevantes, que podem contribuir para que seja feito o combate à violência doméstica indígena. Minha carreira profissional é ser investigadora da Polícia Civil, trabalho na Delegacia da Mulher, mas no momento eu estou em afastamento, até o dia 15 de novembro. Mas relato as minhas experiências de profissão, porque elas foram muito importantes para eu poder fazer pesquisa, utilizando boletins de ocorrência. O marco teórico do minha dissertação, eu utilizo boletins de ocorrência registrados no ano 2016, 2017 e 2018. Por que essas datas? Porque é um ano antes de se terem políticas públicas dentro da aldeia e um ano tendo políticas públicas e um ano após as políticas públicas que eu realizei dentro da aldeia. Em 2017, o governo cedeu o ônibus Lilás para a Delegacia da Mulher, para fazer visita a partir de julho de 2017 até julho de 2018, o ônibus Lilás, onde foi possível uma equipe da delegacia ir até a aldeia para que se faça registro de boletim de ocorrência dentro da aldeia. Junto com a equipe da Delegacia da Mulher, estiveram também a Polícia Militar, o Viva Mulher e a Coordenadoria de Políticas Públicas Municipais. E isso foi fundamental para a minha pesquisa, porque eu notei que os números de boletins de ocorrência já aumentaram significativamente do ano 2016 para o ano 2017. Teve quase que dobrou os números de atendimento na delegacia.
E por isso acredito e afirmo que políticas públicas são essenciais para o combate à violência doméstica indígena. Na minha dissertação, eu trato muito isso com dados estatísticos realizados na delegacia. Até então, não temos dados estatísticos, porque toda violência doméstica, em geral, é feita com mulheres em geral, não separando mulheres indígenas. Se for procurar, qual que é a estatística da aldeia? Não existe. Não tem estatística de violência doméstica na aldeia. Eu tentei, de uma forma, contribuir fazendo dados estatísticos na minha pesquisa. E, assim, é interessante divulgar, porque os números registrados na Delegacia da Mulher não são o que é a realidade. O que acontece na aldeia são números absurdamente elevados, muito elevados. Até mais, acho que na cidade. Mas não chega ao conhecimento das autoridades policiais. E mulheres indígenas muito raramente registram boletins de ocorrência, até mesmo por crimes mais leves. Por exemplo, a injúria, a perturbação da tranquilidade, que também são crimes de violência doméstica. O dano, queimar a casa, destruir um bem, destruir um objeto da vítima, também são crimes de violência doméstica. Injúria é o xingamento, difamação, falar mal. As mulheres indígenas não procuram a Delegacia da Mulher para fazer o boletim de ocorrência de injúria ou pedir medida protetiva. Os casos que chegam na Delegacia da Mulher são estupros de vulneráveis, que são de crianças meninas indígenas, e lesão corporal e o feminicídio. Esses são os casos que chegam na Delegacia da Mulher, os mais graves. Os menos graves são dados pouca importância. Não sei se é por causa de falta de conhecimento, então por isso essa live é importante, até mesmo para que mulheres indígenas assistam essa live, para terem consciência que um xingamento, quando o indígena bebe, usa álcool, usa droga, e é um fator potencializador para o aumento da violência doméstica indígena. E começa a xingar essa mulher, que ela é dependente financeiramente do agressor. Então, ela não vai procurar a Delegacia da Mulher, e isso tem que ser mudado, essa mentalidade tem que ser mudada, porque é um direito da mulher indígena não ser violentada, nem mesmo pelos crimes mais leves. Ela tem que saber o ciclo de violência doméstica, porque temos o ciclo de violência doméstica, e ele também acontece na aldeia, que ele começa em 3 fases. Aquela fase mais leve, começa com os xingamentos, depois começa com as agressões, brigas constantes, ela sempre acontece a vida toda, e a mulher acaba não saindo desse ciclo, não tem consciência desse ciclo de violência doméstica. Aí o outro ciclo é da lua de mel, fica tudo numa boa, o agressor tenta agradar a vítima e volta tudo de novo. E a vítima indígena na aldeia é diferente. Ela se sente mais acuada porque por falta de amparo, quando ela vai morar com o agressor, às vezes, ela sai da família dela e ela não está com a família dela por perto. Ou, às vezes, a família dela, não dá o apoio para ela. E aí, como que ela vai cumprir uma medida protetiva? Acontece muito dos agressores não cumprirem a medida protetiva. O oficial de justiça, quando o juiz concede a medida protetiva e fala para o indígena sair da casa, da onde ele estiver, perto da indígena, é muito difícil entender que ele tem que sair e ele tem que obedecer isso, senão ele vai preso. E acaba acontecendo muito descumprimento, mas não chega à autoridade policial esse descumprimento também, porque a indígena não volta
a realizar outro boletim de ocorrência de descumprimento. Então, falta conscientização e tem que ter essa conscientização do passo a passo para que as mulheres indígenas defendam seus direitos, elas busquem seus direitos. Eu em 2016, só para falar que aumentou, eu consultei 34 boletins de ocorrência em 2016. Desses de 2016, em 2017 foram 63. Dobrou, então, praticamente. E em 2018, foi para 68. Então, foi 34, 63, 68. Então, cada ano tem um aumento de registro de boletim de ocorrência. Mas isso significa que a violência doméstica indígena está aumentando? Acredito que não, ela sempre existiu. O que aconteceu foi a conscientização, que a gente tem buscado conscientização das vítimas indígenas por parte dos CRAs, das lideranças, de mulheres empoderadas indígenas que atuam na causa indígena e de campanhas para que haja conscientização, e isso faz com que as vítimas indígenas procurem a delegacia de atendimento à mulher. Se então houver mais conscientização, mais divulgação, esses números de registros vão aumentar em registros, porque a violência doméstica indígena está ali na aldeia, acontece, e o número é elevadíssimo, até mais do que na cidade. Então, tem que ser feito campanhas para que isso seja solucionado. O que eu noto que as indígenas têm que ter conhecimento do que é a violência doméstica, os tipos de violência doméstica, porque elas acham que xingar não é para tanto para prender um autor, mas é sim. Tem punição e lá na frente tem condenação também, até pelos crimes mais leves. A mulher branca já tem um conhecimento e procura a delegacia da mulher para registrar BOs de injúria, difamação, dano, perturbação, que fica ligando no celular, fica indo atrás do emprego, fica indo na frente da casa. A indígena já não. Os casos que vão é lesão mesmo, e é lesão brutal, bem graves. São lesões graves, mais graves ainda. Então, são os casos que chegam ao conhecimento da autoridade policial, são mais os de lesões e estupros de vulneráveis, né? Esses são... Catiane. Eu estava tentando falar, mas acho que meu áudio estava cortado. Catiane, você falou dos dados, né, de 2016 a 2018. Esse ano, vocês têm algum levantamento, algum dado, se por conta desse contexto, né, as pessoas estão mais tempo em casa, você sabe se aumentou esse número de violência doméstica? Olha, eu não fiz pesquisa deste ano, mas algumas indígenas foram procurar a delegacia da mulher, sim. Tem violência doméstica indígena, sim. Mas em números eu não posso te apontar. Mas teve por causa da pandemia, né? Às vezes elas não vão, ainda mais porque tem que ficar em isolamento. Mas tem a ferramenta do 180 que pode ser ligar e depois vai virar um chamado para a gente, para depois ir na aldeia, intimar essas vítimas para saber o que está acontecendo, o que foi. Em casos de emergência grave, tem que chamar a PM ou a Guarda Municipal, mas a Força Tática 190, que a polícia não entra na aldeia. A polícia não entra na aldeia sem a liderança comunicar a gente antes. A polícia só entra na aldeia com a autorização da liderança.
Certo. Então, muitos Importante nós casos deixarmos também não chega esse... a autoridade policial porque a liderança quer resolver É importante também. nós deixarmos O seu áudio esse está caminho, cortado. né? Está cortado. É importante... Está me Agora ouvindo? voltou. É importante nós Tô. deixarmos aí essa orientação e esse caminho, né, Catiane, de qual número ligar, quem contatar, né, em casos de violência, para que quem nos assiste, nos acompanha aí Sim. também possa estar, né, se necessário, usando desse meio. Eu vou aproveitar aqui que eu parei um pouquinho a Catiane e vou dar as boas-vindas aqui ao professor Neymar, que é coordenador também do projeto Tecorra, está nos acompanhando. Seja bem-vindo, professor. E a Thalita Rolim, membro do Comad, também está conosco. Thalita, seja bem-vindo. E vocês todos que estão conosco, que estão nos acompanhando, lembrem de deixar suas contribuições. Se você tem alguma pergunta a fazer aqui para a Catiane, deixa aqui no chat que eu vou estar passando para ela. Ela está deixando aqui orientações importantes no que se refere aí à violência doméstica contra a mulher indígena. Tatiane? Tudo bem? Posso continuar, então? Pode continuar. Outra coisa que é apavorante: crimes sexuais, estupros. Esse na aldeia tem demais. E não chega ao conhecimento da autoridade policial. Então, deveria-se ter mais campanhas conscientização, até mesmo, eu acho que nos postos de saúde, sobre o crime, para quando as mães vão fazer, por exemplo, exames ginecológicos, alguma coisa assim, abordar esse tema. E já falarem para as mães que a criança, antes dos 14 anos, a nossa lei considera estupro de vulnerável. E na aldeia, não tem tanto essa conscientização da idade, que é crime ou não. Então, uma menina de 13, de 12, que já teve o seu ciclo menstrual e já está tendo relacionamentos. Aconteceu de uma menina indígena da entrada no HU para o parto, com 11 anos de idade, casada. Foi contactado o Conselho Tutelar foi até o hospital, pegou todos os dados, tudo, mas não falou para a vítima que essa situação seria um crime, mas tomou todas as providências. E para o registro de boletim de ocorrência. Então, a menina com filho, morando junto, casada, mas foi feito o boletim de ocorrência. E a justiça vai ter que julgar isso. Então, acontece muito. Isso é cultura? É crime? Então, até que ponto temos que abordar essa questão do crime sexual, de violência doméstica, o estupro de vulneráveis, né? Então, é muito preocupante as questões de estupros, os relacionamentos. Precisamos abordar isso, porque às vezes tem até o consentimento da menina, mas ela não tem consciência. A idade dela é de criança, né? Então é crime, tem que ser punido na forma da lei. E a gente toma todas as providências quando chega ao conhecimento da autoridade policial, feito o boletim de ocorrência, a vítima tem que ser encaminhada para fazer o exame de perícia para saber se é virgem ou não, se teve relação ou não. E se tiver em contato com o abusador, com o auxílio do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar retira essa criança indígena do contato onde está do agressor, é afastada. Aí é com o Conselho Indígena ver o melhor local para essa menina. Se a mãe é conivente, às vezes tem casos que a mãe não faz nada. Tá ali, se embriaga, não toma atitude, aí tem que ver se vai para outra pessoa da mesma família ou se vai para algum lar, né?
Então, o Conselho Tutelar tem empenhado bastante ajuda em relação a isso, em situações de estupro de vulneráveis dentro da aldeia. Então, uma ferramenta importante que tem que procurar é o Conselho Tutelar, os CRAS, temos 2 CRAS na aldeia Bororó e na Jaguapiru. Quem está assistindo aqui, os indígenas sabem como é dividida a aldeia. Os brancos não sabem. E na minha pesquisa, e eu que andei lá dentro intimando, da ponta a outra ponta, eu conheço bem a aldeia. A aldeia, ela foi criada em 1935, quando ainda éramos Mato Grosso. Isso, foi reservado esse espaço de terra de 3.559 hectares para que pudesse confinar os indígenas. Porque, antigamente, os indígenas eram utilizados como mão de obra para trabalhar na erva mate laranjeira. Eles eram uma mão de obra barata para trabalharem na erva mate laranjeira, que era forte na época. E quando não precisou mais, e esses índios já estavam aqui, e tinha muitos fazendeiros que utilizavam também esses indígenas para mão de obra, para roçar, plantação. E a partir do momento que os indígenas estavam espalhados por meio do SPI, que na época era o órgão indigenista e hoje extinto, depois veio a FUNAI, através do SPI na época, organizou-se para conversarem com os indígenas para que eles fossem para essa reserva. Primeiramente, eram os Guarani e os Kaiowás. Depois foram colocados os Terenas. Para você ver, são 3 etnias diferentes num pouco espaço de terra. Para mim, isso na minha dissertação eu já levanto como uma violência. Uma violência que causa violência. Muitos povos indígenas, 3 culturas diferentes no mesmo local de espaço. São culturas diferentes. A Bororó tem uma cultura diferente da aldeia Jaguapiru. Não é igual. E isso já é uma forma de violência que veio lá de trás, que causa hoje em dia muitos problemas. E é uma área de reserva indígena muito próximo da área urbana. O que isso faz acontecer? O acesso ao álcool, acesso às drogas, acesso à pobreza, porque além de constituir a aldeia Bororó, Jaguapiru, mais ao canto da aldeia Jaguapiru tem a Missão Kaiowá. A Missão Kaiowá, na época, tinha a função de catequizar os indígenas. Foram onde colocaram as primeiras... Falhou. A Missão Kaiowá foi... alguém ligou no meu celular aqui, mas eu desliguei já e voltou, ainda bem. A Missão Kaiowá foi a primeira escola indígena implantada para catequizar os indígenas, né? Porque para poder falar a nossa língua portuguesa. Outro fator que acontece no registro de boletim de ocorrência é a falta de saber a língua portuguesa. E não temos intérpretes. O governo deveria agir para ter intérpretes na língua Guarani e Kaiowá. Tem que ter intérprete, porque acontece muito de... a gente não deixa de registrar boletim de ocorrência se a indígena não sabe a língua portuguesa. Geralmente ela vai acompanhada, então, de uma liderança ou alguém da família que conta o que a família quer. E eu acho que isso prejudica muito. Temos que ter intérpretes oficiais para isso. Porque já várias vezes me deparei com intérpretes da família. Veio primeiramente uma senhora
com um parente, depois ela voltou com outro parente para retirar o BO. Isso Tatiane, é difícil. As indígenas não compreendem a nossa língua portuguesa. Muita dificuldade na compreensão. Por isso que é importante, como política pública, ter uma campanha e entrega maior de cartilhas na língua guarani e terena na aldeia, dentro da aldeia. Pelo menos que se não tem verba para entregar para toda a população indígena ou para todas as mulheres indígenas, pelo menos que se entregue para os órgãos que apoiam os indígenas. As escolas, todas as escolas indígenas ali, todos os postos de saúde indígenas, para todas as professoras indígenas, para que elas possam orientar as mulheres indígenas. Tatiane, isso é muito importante. Vou interagir aqui um pouquinho com o pessoal que nos acompanha, tá? Tem perguntas? Não, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós não temos perguntas, mas temos algumas contribuições aqui. Deixa eu dar as boas-vindas a Mirna Juliana Oliveira. Seja bem-vinda, obrigada por estar conosco aqui. Ela deixa aqui boa tarde, gente linda. Temos também o Leandro conosco. Seja bem-vindo, Leandro. A Thalita Rolim deixou uma sugestão aqui. Sugiro que a próxima live, para dar continuidade, sobre o acolhimento de crianças e adolescentes indígenas. Posso falar sobre isso, pois sou assistente social do Serviço Família Acolhedora. Thalita já está convidada, tá? Está convidada aí, vamos organizar. Então, se você tiver disponibilidade aí para o próximo final de semana, nós organizarmos uma live com você. Pode ser? Vai. É isso aí. Gente, obrigada aí pelas contribuições de vocês, obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. A Catiane está deixando aqui informações importantes, orientações a respeito dessa violência que acontece, infelizmente, dentro das aldeias também. E o projeto Decorrar, ele trabalha, Catiane, justamente a prevenção ao uso abusivo de drogas e álcool, e eu acho que está atrelado, né, um dos fatores que contribuem também para que essa violência ocorra, né? Então, nós temos nos empenhado aí, juntamente com os indígenas, com as escolas, com lideranças, né, nessa prevenção desse uso abusivo, para que nós consigamos aí amenizar, né, esse mal que ronda a aldeia, né, e que acaba trazendo, né, acontecendo também essa violência contra a mulher indígena, crianças, enfim. Então, é importante a tua contribuição, as tuas falas também conosco. Pode ir, vou passar a fala para você novamente. Tá. Então, essa questão da aldeia ser muito próxima à área urbana, Sim. É muito mais fácil o acesso ao álcool e às drogas dentro da nossa aldeia. Exatamente. E isso tem que ser evitado e combatido. Precisamos de políticas públicas para isso também, para que amenize a situação de violência doméstica e também as violências dentro da aldeia, que a aldeia é violenta. Não podemos fugir dessa realidade. E as lideranças indígenas, elas clamam pelos órgãos públicos atuarem dentro da aldeia. Então, a gente precisa fazer políticas públicas para combater isso. A Thalita, inclusive, deixou uma pergunta aqui, que eu vou aproveitar a tua fala e vou colocar para você. As mulheres indígenas, elas retiram muito as queixas, você estava falando até sobre isso, né, antes? Retiram. Eu quero saber se elas retiram as queixas. Retiram, sim. Mas, por exemplo, nos casos de violência física, mesmo que ela queira retirar, ela tem o direito de falar que não quer mais aquele BO, que está com o agressor, porque muitas mulheres indígenas voltam com o agressor e voltam para a violência doméstica. Retiram, sim. Esse tipo de crime, o de lesão corporal dolosa, não se retira pela lei. Os que retira e tem audiência e que cabe ao juiz para arquivar o processo é os de ameaça, que às vezes o indígena bebe, fala uma ameaça e depois ficam de bem lá, e aí a mulher indígena volta na delegacia para retirar o boletim de ocorrência falando que voltaram
ou quando o oficial de justiça vai lá com a medida protetiva, retira o agressor e alguém da família procura do agressor a vítima para que ela retire. E ela se vê desamparada, porque muitas mulheres indígenas não têm para onde socorrer. Às vezes é o agressor que sustenta o lar, a fonte de renda é só dele. E ela fica desamparada. Temos que ter muitos órgãos públicos que dê vários apoios. A defensoria é fundamental para que a mulher indígena tenha consciência que ela pode pedir pensão alimentícia, que ela pode registrar o nome do filho, que ela pode ficar com a guarda dos filhos, ela pode ficar na casa, que é o agressor que tem que sair, igual da lei, igual para as mulheres brancas também. Tem que ter, eu estava fazendo uma live que muitas mulheres indígenas não procuram o Viva Mulher, muito embora a gente faça o encaminhamento para o Viva Mulher, que é outro órgão importante de acolhimento, que é o Viva Mulher, que é onde temos psicólogas, onde vai dar o apoio social, assistencial, e fazer os encaminhamentos também para a defensoria, tudo que precisar. Tem no Viva Mulher, o psicólogo não é porque fala que está doente, acha doente da cabeça, não é isso, é para dar apoio, fortalecimento e indicar caminhos. Muitas mulheres têm que ter consciência que o Viva Mulher é para indicar caminhos, apoios, e para que ela tenha consciência que ela está num ciclo de violência doméstica, saber superar isso. Catiane, Mulher, e nesse caso... se a vítima precisar sair da aldeia, ter um abrigo, é o Conviva Mulher que vai procurar esse abrigo, até mesmo que, se for o caso, para Campo Grande, igual isso Caminhada Branca. Eu ia justamente perguntar, né, qual seria esse caminho para esse acolhimento, para esse local que você citou. Porque não temos casa de abrigo para mulheres em Dourados. Não temos. Um local em emergência é o da Casa da Acolhida. A Casa da Acolhida é onde é acolhido os moradores de ruas, pessoas andarilhos, pessoas que viajam e não têm onde ficar. Num caso de emergência, é este local que temos para uma mulher, qualquer mulher, seja ela indígena ou não, para que fique pelo menos um dia, para pernoitar, receber alimentação, banho, assistência, ajuda, acompanhamento, mesmo com seus filhos. É este local, que aí fica num quarto. Aproveitando também um gancho aí na tua fala, até a Mirna comenta aqui, né, porque não existe uma casa de acolhimento na reserva indígena, pois a maioria das crianças e adolescentes são indígenas, né, as que estão em acolhimento. A contribuição da Mirna aí, e a Thalita também deixou aqui uma outra pergunta, que ela fala assim, e quando o agressor é dependente químico, e devido à dependência, ela causa violência. O que é orientado e o que é feito pelo agressor? É delicado, pelo né? Pelo agressor, ainda não temos políticas públicas nenhuma. Temos ideias que seja, quem sabe, tenha terapia para o casal, terapia para o agressor, que o agressor vá para o Viva Mulher é para a mulher, não é para o homem. O agressor que é violento, usa drogas, para ele ter consciência disso, deveria também ter apoio psicológico, alguém para ele, ou lideranças indígenas, ou através da FUNAI, que fizessem seminários. É uma ideia que eu sugiro na minha dissertação de mestrado. Um outro órgão importante é a FUNAI, mas a FUNAI não está fazendo políticas públicas pelas nossas mulheres indígenas. Procurei se existia políticas públicas por parte da FUNAI, não existe aqui em Dourados. Mas vi que a FUNAI
em outros estados já fizeram alguns seminários para homens indígenas. E a presença dos homens indígenas foi insatisfatória, porque eles acreditam que, certo, não precisam ouvir, né, seminários de violência doméstica. E eu acho que devia bater a tecla nisso aí, sim. Fazer seminários com homens indígenas sobre a violência doméstica indígena. Convocar os homens para saber da violência doméstica indígena. Porque o que é a causa da violência doméstica? É a violência de gênero, que é o homem contra a mulher. É o poder dominador do controle do homem sobre a mulher. O homem não aceita a separação, ele é o dono da casa, ele que determina tudo, é ele que resolve tudo. E quando a mulher sai fora da linha, segundo ele acha, ele parte para a agressão. Então, temos que mudar essa mentalidade do homem machista e patriarcal, que é a mesma coisa na aldeia. O homem indígena também é um homem machista, um homem patriarcal, que era o homem que ficava com a caça e a mulher ficava com o cuidado dos filhos e a comida em casa. É a mesma mentalidade. Então, a violência doméstica, a causa principal na aldeia é a violência de gênero, que é a mulher contra a mulher. E droga, álcool, pobreza, miséria são potencializadores, porque a causa principal é a violência de gênero, é o homem indígena. Daí. E quanto mais eu acho o estado de vulnerabilidade da mulher indígena, também é maior os casos de violência doméstica. E outra questão de políticas públicas que eu abordo, eu vou falar rapidinho, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Quanto tempo a gente tem? Mais 10 minutinhos. Então, eu vou falar para as políticas públicas em si, para soluções na aldeia, que eu acho muito importante. Eu vou ler o artigo 8º da Lei Maria da Penha. Ele fala que a política pública visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de ações não governamentais. Então, não é política pública só do governo, são também não governamentais, da sociedade em geral. O que eu estou fazendo aqui é uma política pública. O que você está fazendo com o seu projeto é uma política pública não governamental. Então, não devemos só depender de políticas públicas do Estado, do município. A gente tem que fazer a nossa parte também para fazer políticas públicas das melhores formas para a aldeia. E específicas para a aldeia, porque tem muita política pública que é interessante e não é específica para as mulheres indígenas. Por exemplo, o 180 é uma política pública, o Disque 180 é uma política pública federal, é um canal que você liga, 180. Ele gera um chamado que depois vai para a Polícia Civil atender a aldeia, para saber se essa vítima está bem ou não está bem, se ela quer registrar o BO ou não. O Disque 100 é de direitos humanos, no caso de estupro de vulnerável. Se alguma indígena viu um caso de estupro, ou sabe de algum caso de estupro, ou tem medo de denunciar, liga no Disque 100, que a polícia vai chegar essa denúncia, e é anônima, você não precisa se identificar, basta você colocar o nome das partes, o endereço, a casa, se é aldeia Jaguapiru, se é aldeia Bororó, que depois vai bater na porta lá da vítima para saber o que está acontecendo. Que tem gente que não quer denunciar, não quer se envolver, então pode fazer anonimamente pelo 180 e o Disque 100. As coordenadorias são muito importantes, porque elas fazem campanhas, mas tem que ser feita campanha lá na aldeia também. O Viva Mulher também é para todas as mulheres, mas as mulheres indígenas não têm consciência da importância que é o Viva Mulher.
tem que procurar o Viva Mulher. O Defensoria Pública, para pensão, as coisas, encaminhamento, orientações jurídicas, as mulheres indígenas têm que procurar, lá vai ser orientada. A Delegacia da Mulher também, a gente faz o encaminhamento, além de fazer o registro, vai ouvir essa vítima, ela vai ser amparada. Na Delegacia de Atendimento à Mulher, ela tem um atendimento humanizado, porque é um tratamento que por exemplo, eu como investigadora, na hora de ouvir a vítima indígena e a vítima mulher branca, é igual, eu trato da mesma forma e às vezes até com adequação pela língua, às vezes, né? Que a gente tenta falar de uma forma mais simples, de um jeito que entenda, mais acessível. Até mesmo o jeito da gente conversar com a indígena tem que ser uma forma mais acessível, porque senão elas não entendem o que é medida protetiva, o que é um descumprimento. Lá na aldeia eles falam muito, você trouxe o papel é BO, descobri que o papel é BO, boletim de ocorrência. Só que elas não têm consciência que o descumprimento tem que voltar e fazer um outro papel. É muito pouco o número de descumprimento na aldeia, porque não chega para gente. E acontece muito casos de descumprimento na aldeia, mas não voltam para registrar um novo boletim de ocorrência. Aí fica por isso mesmo, ou separam. A liderança resolve. Muitos casos são resolvidos pela liderança, pela cultura. Casos de briga, a liderança tenta resolver. Aí deveria ter um apoio, porque são crimes que depende de representação, até a liderança poderia resolver, mas que resolvesse de vez, e não que voltasse violência, né? Se não deu certo, aí o próximo passo é registrar boletim de ocorrência. Deveria ser orientado isso para as lideranças, que se não resolveu, é boletim de ocorrência, é apoios dos órgãos governamentais, não governamentais, apoios às mulheres indígenas, deveria ter mais sobre isso. Outro ponto é a fiscalização das medidas protetivas. Tem o projeto Mulher Segura da PM, que quando se tem uma medida protetiva, esse projeto Mulher Segura é acionado e depois vai verificar na casa da vítima, está cumprindo a medida protetiva, o agressor está aqui, se ele já está descumprindo, já é momento de prisão já, porque está em caso de flagrância. Se a mulher não deixou, né? Porque se a mulher deixou, aí tem que ser analisado e fazer o boletim de ocorrência, daí vai analisar. E temos vários projetos. O Agosto Lilás vai à escola. Esse projeto também foi feito através de lei, que todo mês de agosto vai alguns voluntários nas escolas falar sobre violência doméstica para as crianças, estudantes de 5º ao 9º ano. E este ano não teve, por causa da pandemia, as escolas fechadas e não teve. Mas cadê a prefeitura para fazer isso online? Já que tem aula online, por que não faz essa campanha online? É isso que eu não entendo. Está na lei e tal, mas não tem aula. Mas tem outras formas de fazer a Agosto Lilás vai à escola. Através da escola então, igual você aí. Você dá a aula lá, e se tiver uma aula ao vivo e ter online. Ou ter uma cartilha que o aluno vai lá na escola, não pega atividade para fazer em casa. Poderia ter uma cartilha escrita na língua rapidinho ali, alguém traduz, falando sobre pelo menos os telefones que as vítimas indígenas têm que buscar para ligarem durante essa pandemia, que eu acho que sem trabalhar dentro de casa aumentou também o número de casos na pandemia, porque lá na Delegacia da Mulher aumentou o número de ligações de 180. E eu não sei, porque mulheres indígenas não têm acesso ao celular, é uma ligação gratuita, mas sempre tem algum indígena perto dela que deve ter algum telefone, que pode pedir ajuda. Empresta seu telefone, liga para mim no 180, se não pode ir na Delegacia da Mulher. Para ir na Delegacia da Mulher é difícil para a mulher, porque é longe, é lá no Água Boa, na frente do Parque Rego d'Água,
e não sabe chegar lá. Eu acho que deveria ter políticas públicas, pelo menos para ter um acesso, pelo menos uma vez por dia, que fosse aos órgãos públicos e trazesse de volta, ou em parceria com a CESAR, ou algum meio de locomoção que um horário do período de dia fosse para a cidade e voltasse para a cidade. Nesses órgãos públicos não tem. Seria Bacana. importante isso, como política pública, uma ideia de política pública, né? Então, são Tatiane, várias políticas públicas que temos que pensar e resolver específico para a aldeia. durante a tua fala aqui, o pastor Valdomiro, ele foi rápido, ele foi captando aqui os No endereços, vídeo né? Nós temos 180. Viva Mulher, O telefone o da número delegacia é o 3421-1177. 3421-1177, da Delegacia da Mulher, isso? Ele passou Isso. ali o 180 também, né? Então, informações muito importantes, Catiane, que você trouxe para nós nessa tarde, essas Os orientações para indígenas todos que nos que acompanham. tiverem internet, muitos não têm, mas os que Sim, tiverem tem até um programa do governo lá para fazer BO online. Não se cale, e o BO virtual de violência doméstica também pode ser olha feito. Depois só. nós vamos analisar Sim, e ir quer atrás para dizer, saber o que está acontecendo. tem muitas opções, né, Catiane, para quem sofre essa violência aí, para que busque ajuda, para que denuncie, né? E que seja realmente trabalhado também isso, tanto dentro, né, dentro da aldeia que nós temos hoje esse número alto. Eu acho que o caminho é esse, né? Prevenção. Como eu falei, nós já trabalhamos essa prevenção do uso e das drogas, que é um fator também, e trabalhando outras campanhas, né, de prevenção aí dentro, eu creio que ajuda a amenizar bastante, né, Catiane? Como as tuas informações nessa tarde aqui para nós, já vou fechando aqui a nossa live, passar para a Catiane fazer as considerações finais dela. Catiane, se você quiser deixar uma fala aí para quem nos acompanha, para as mulheres que nos acompanham, e aí eu vou fazer o nosso fechamento, passando uns recadinhos aqui. Então tá. O que eu tenho para deixar de importante? Não devemos parar com políticas públicas. E políticas públicas devemos fazer específicos para a aldeia também, não só para todas as mulheres, vamos fazer diferente para as mulheres indígenas, porque é um pessoal diferenciado, que tem uma cultura diferente, entende uma outra, muitas não entendem a nossa língua, devemos ter mais cartilha na língua terena, guarani, fazer mais campanhas com professores, com postos de saúde, que o governo também apoie, que se tenha pelo menos novamente, o ônibus lilás para ir na aldeia, ou se tem um ponto de locomoção, de alguém que faça isso para que leve as mulheres indígenas para a delegacia, porque a delegacia não é um local fácil de chegar, imagino, porque muitas mulheres indígenas não têm nem bicicleta, algumas vão de bicicleta, outras não têm nem bicicleta, como que vai a pé? É tão longe, aí deixam de ir. Nem sempre a liderança vai levar, nem sempre uma pessoa vai dar carona, né? Aí, o que resta são as ferramentas por telefone, por internet, porque senão não tem como pedir medida protetiva. A vítima tem que estar presente para assinar o pedido de medida protetiva, porque sem isso não tem como fazer um pedido. Esse é o alerta que eu dou. Denunciem, não se calem, procurem ajuda, porque todos os órgãos estão ajudando. As mulheres, vejo que tem muitas mulheres indígenas na causa das mulheres indígenas que estão apoiando. A Mirna é uma delas que deixou a contribuição aí, a Jussara do Arandu Canhu também. São vários órgãos. A Lenir, que criou a MIDI, a Associação das Mulheres Indígenas. Então, eu acho que tem que mudar essa mentalidade das mulheres indígenas. Elas têm que procurar ser
protagonista das histórias dela e empoderar mulheres indígenas. Não falo muito em empoderamento, empoderar as mulheres, vamos empoderar as mulheres indígenas. E isso é um meio de conscientização. As mulheres têm que ter consciência de buscar os direitos de igualdade das mulheres indígenas também, de não terem violência. Muito obrigado, eu adorei essa live, tudo que eu falei, eu deixo minha contribuição aí para que mude essa mentalidade, que tenha mais lives sobre isso, políticas públicas específicas para as mulheres indígenas. Ótimo, Catiane. É isso mesmo. Nós sabemos que é diferente, né? E nós precisamos adequar também para que elas nos ouçam e nos compreendam, né? Muito importante, Catiane, nós agradecemos a tua participação, tua disponibilidade, essa grande contribuição nessa tarde aqui com a nossa live. Vou passar aqui, lembrar os nossos internautas, mais uma vez, o professor Neymar ali agradeceu a live. Nós temos, como eu falei, na segunda-feira, a nossa live sobre educação escolar indígena, né? Nós teremos a professora Alva Rosa e a professora Sirlene Martins falando sobre as práticas pedagógicas diferenciadas em educação escolar indígena. Então, não percam, nos acompanhem aí. No sábado que vem, nós também teremos a nossa live aqui às 13 horas. Na segunda-feira, às 18, pessoal, às 18, horário aqui do Mato Grosso do Sul. E no sábado, às 13 horas, horário aqui do Mato Grosso do Sul também. Vamos ver aí se a Thalita vem falar um pouquinho para nós aqui da sugestão que ela deixou ali da live. Lembrem de procurar as nossas páginas, curtir, compartilhar, compartilhem essa live, que é importante, orientações importantes que a Catiane deixou aqui nessa tarde, né, para que todos possam ter acesso. Nós temos aí a tecnologia a nosso favor, né, Catiane? Verdade. Chega mais rápido, né, a todos. Então, ajudem aí a compartilhar essas informações. Eu vi que a Thalita deixou aqui bastante, porque é um assunto diferente, né? Exatamente. Ó, nós temos aqui a Thalita deixou aqui a meia live. As campanhas de Agosto Lilás é tudo para as mulheres. E as mulheres indígenas? Vamos fazer campanhas para as mulheres indígenas também. Exatamente. Isso aí, isso aí. Pessoal, todos que nos acompanharam, muito obrigada pelas contribuições que deixaram. O professor Neymar citou ali a live de segunda-feira, que eu já falei aqui das professoras, então nos acompanhem. É uma temática bem importante também a ser discutida, a ser aprendida. Vem pessoal, né, professores de outras regiões também indígenas, né, colocando a realidade deles. Então, muito importante a temática também. A Thalita que deixou a meia live também, muito bom. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, Catiane. E tenham todos uma ótima tarde. Bom final de semana. Uma ótima tarde para você, também a todos. E um bom final de semana. Sábado que vem estamos novamente aqui. Segunda-feira também. Até mais. Até mais, Catiane. Tchau. Aí.